Olá, boa tarde. O meu nome é José Cardoso, eu represento a empresa Portal Decor. Nós vamos fazer aqui uma pequena demonstração de alguns efeitos de Natal, ou seja, se alguns de vocês se calhar vê, tudo que está aqui está cá na loja, até aqui, não é? Tudo que está aqui, há aqui, mas se calhar estão de forma dispersa, ou seja, estão em vários sítios e não se consegue ver tão bem como estão aqui dispostas. As nossas duas formadoras do nosso curso de decoração de interiores vão dar aqui umas dicas sobre como é que podem enfeitar uma mesa, se calhar com baixo custo e com coisas que têm propriamente aqui na loja. Vamos deixar com a Ana e com a Liliana que vos vão dar alguma demonstração sobre alguns efeitos de Natal, está bem? Muito obrigado e boa tarde. Então, muito boa tarde, eu sou a Liliana, como já disse o José, a minha colega é a Ana. Nós decidimos trazer o tema da decoração de Natal para o aniversário do Aqui. No fundo é um dia de festa, o Natal também é festa em família, e gostaríamos de apresentar-vos algumas ideias de como poderão decorar a vossa casa. Por vezes nós temos já coisas em nossa casa que já não sabemos muito bem de que outra maneira podemos usar, não é? Se calhar todos os anos acabamos por fazer sempre a mesma decoração, às vezes porque não temos disponibilidade para comprar novas coisas e de que maneira que tendo que está em casa, usando de outra maneira, conseguimos fazer coisas originais e diferentes. No fundo, nós também gostamos de surpreender quem recebemos lá em nossa casa, não é? Por vezes. Nós dizemos também que é desde a entrada da porta até à altura em que nós nos sentamos à mesa de jantar, conseguimos às vezes com vários pormenores, coisas muito simples e económicas também, conseguir surpreender os nossos convidados. Por isso, nós vamos trazer aqui algumas ideias do facto, desde a entrada da nossa casa, desde as coroas de Natal, como já conseguem ver ali na nossa porta, até ao facto dos convidados sentarem na mesa de Natal e como é que podem decorar a mesa, está bem? Importa dizer que algumas das sugestões que vamos fazer aqui são sugestões que depois podem encontrar o material para construir em casa as opções que temos aqui. Nós já, entretanto, quando vamos apresentar as ideias, já temos aqui alguns produtos do que poderão usar para construir as ideias apresentadas, que assim é mais fácil para perceberem. Então, se calhar vamos começar mesmo pelas portas, não é? Nós fizemos aqui a construção de um exemplo do que é que se pode fazer numa porta de Natal, mas há muitas outras opções que vamos apresentar agora aqui a seguir. Se calhar, por exemplo, esta ideia que nós colocamos aqui no meio, conseguimos visualizar com essa estrutura que temos aí na porta. No fundo são ramos de pinheiro artificiais, obviamente. São ramos de pinheiro artificiais, conseguimos contornar a porta, às vezes incluir algumas luzes natalícias que já temos lá por casa, com uma fita de Natal ou até mesmo com um tecido que já não sabemos o que é que fazer com ele, entrelaçar esses elementos todos e criar uma porta bonita e atrativa aos nossos convidados. Com as coroas de Natal também conseguimos criar efeitos engraçados, com 3 coroas, por exemplo, para decorar a nossa porta. Isto no fundo acaba por se basear para quem tem uma casa térrea, não é? Para quem tem apartamento, às vezes não conseguimos, por exemplo, com os vasos que nós apresentamos aqui, estes vasos de jardim, há quem use muito ter aquelas bolinhas de bucho verdes, mas já que é Natal, por que não usar as fitas de Natal, incluir um vasinho com efeitos de Natal? E, ou seja, é algo que já temos em casa, é só mudar e no dia seguinte, se não quisermos, voltamos a colocar o que lá está. Depois, em relação às coroas de Natal, também são uma boa opção para utilizar na entrada, mas depois podem servir para muitas outras coisas. Elas podem ser construídas em ramos verdes, mas depois também podemos utilizar materiais que temos em casa. Este aqui está feito com aquelas coisinhas dos queques, os bolo, aquelas forminhas dos queques conjugadas de diferentes cores. Aqui na loja, desculpem-me só um bocadinho, tem ali uma secção que tem coisas em feltro, também podiam usar uma base de uma coroa e ir construindo, no fundo, diferentes opções e criar uma coroa colorida. Põe a das molas. Esta deste lado aqui foi construída com molas, portanto com uma fita vermelha e um arame e molas à volta pintadas com uma lata de spray e acabou por criar ali o efeito de uma coroa. Não tem que ser necessariamente caro para ser bonito e original e resultar muito bem na entrada. Esta aqui pode ser construída com as bolas de Natal, se calhar se este ano comprássemos uma decoração nova para a árvore, aproveitar as bolas para fazer uma coroa para a entrada, diferente. Mas também temos aqui esta opção,
mesmo com as bolinhas de Natal, no fundo é arranjar um aro de arame, não é? Conseguimos encaixar as bolas todas e ir trabalhando a orientação delas. E com uma simples fita de cetim, que às vezes temos em casa para fazer os embrulhos durante o ano, penduramos a coroa na nossa porta. Aqui ao lado temos uma opção que é também com o arame e vamos fazendo os lacinhos à volta deles. Mas mais à frente temos aqui, no fundo, este seria o material, o único material necessário para construir esta coroa. E neste caso, bastava ter umas fitas, um aro de arame, uma tesoura e vamos fazendo os lacinhos à volta dela e já temos uma coroa original. Exatamente. E este Aqui é o está das molas. o exemplo das molas. Utilizar as molas. Depois a ideia das molas também é engraçada. Podem usar esta ideia, por exemplo, para quem receber convidados lá em casa, deixar um postal de Natal. Os convidados vão chegando e podem levar um postal com eles. Quem diz um postal pode ser uma prendinha, mas podem usar a aplique da mola para colocar lá e depois vão tirando e levam uma oferta para a vossa casa, digamos assim. E esta, mais uma vez, das bolinhas. E em vez de usarmos uma fita, podemos usar aquelas estruturas para pendurar na árvore de Natal também. Árvore de Natal. Sim. Isto é como se diz. No fundo, as árvores de Natal, como podem ver, às vezes temos árvores assim, não é? Muito grandes. Se tivermos uma casa muito pequena, não conseguimos montar uma árvore tão grande. Nós vamos apresentar aqui algumas soluções para quem tiver um espaço muito pequenino, como é que pode construir uma árvore de Natal sem ser tão volumosa. Esta é uma árvore pequenina, provavelmente para usar numa mesa. São usados vários tecidos que acabam por ser cozidos uns aos outros, com vários diâmetros diferentes. E temos aqui uma árvore de Natal muito colorida, diferente, e no fundo é pegar naqueles tecidos que temos lá por casa, não é? E começar a construir, cozer, e no fundo cortamos uma estrelinha e temos uma árvore que se calhar ninguém tem, não é? Aqui temos um exemplo também de uma árvore que não ocupa espaço, só ocupa espaço na parede. Os troncos da lenha, quem tiver lareira lá por casa, ou aqueles troncos mais fininhos, vamos colocando tronco a tronco por ali acima, com várias larguras diferentes, e depois é só ir pendurando os enfeites de Natal no tronco, colocar umas luzes de Natal na própria árvore e temos uma árvore na parede sem ocupar espaço à frente. Outras opções, para quem tiver paletes lá por casa. Exatamente, como estamos muito na moda de usar as paletes para pedir mais alguma coisa, só pintando a forma da árvore de Natal e pendurando as coisinhas e temos uma árvore de Natal. Esta é feita na parede com prateleiras, em cada prateleira podemos pôr aquilo que pretendermos, e esta com garrafas de vidro e apenas com iluminação lá dentro das garrafas. Mas ainda em relação às paletes, quem ainda não tiver reparado, mesmo aqui já usou as paletes para enfeitar aqui a área de decoração. Mais acima um bocadinho, não é? No fundo é uma base que nós usamos, pintamos com uma cor diferente. Até podemos usar, eles têm também alguns moldes para depois usar com spray. Conseguimos ter várias formas na palete, no fundo no chão, e é uma coisa diferente. Em vez de ser só o nosso chão, não é? Temos uma base para a árvore de Natal. Temos aqui outros exemplos também. Estes nós vamos especificar como é que podem executar em casa. Estes que aqui estão das árvores de Natal. Aqui voltamos a ter a ideia das molas. Mais uma vez podemos colocar ali os postais para os convidados, aqueles chocolatinhos para tirar todos os dias. Às vezes aquelas pessoas que compram os calendários do dia 1 ao dia 24, que vai comendo chocolatinho cada dia. Aqui podemos fazer isto para os nossos convidados, eles vão chegando lá a casa, podem tirar um chocolate, um postal ou uma lembrança. Uma ideia engraçada. E mais uma vez não ocupa espaço. Aproveitando as folhas também. No fundo, estas folhas, algumas podem ser pintadas, mas se vocês repararem bem, a folha do vinho tinto já vem com um tom, não é? Assim, bordô, a do vinho branco já tem outra cor, às vezes nem é preciso pintar a folha, mas sim reuni-las durante o ano e depois, nesta altura do ano, conseguires fazer uma coisa engraçada. E aqui temos as árvores básicas, não é? Basta ter um arame e um molde para conseguirmos enrolar o arame à volta do molde. E, por exemplo, como o spray que o aqui também vende, eles têm em prateado, em amarelo. Aqui temos. Temos aqui os sprays prateados, eles têm verde, vermelho, no fundo as cores que se usam agora no Natal. Pintamos o arame e podemos ter várias árvores de Natal, várias alturas, várias larguras e várias cores também. Esta é muito gira, pessoalmente gosto muito desta. Quem
mais sólido, não é? Mais durinho. E depois vamos cortando, no fundo às fatias, vamos fatiando os tubos, ou os tubos de PVC da canalização, e depois pintamos ou com spray ou com latas de tinta e conseguimos fazer uma árvore de Natal. E dentro dessas mesmas bolinhas conseguimos colocar umas prendinhas, umas bolinhas de Natal, estamos a enfeitar a árvore na mesma, não é? E mais uma vez, não ocupa espaço, é uma árvore de parede. Aqui é com o papel de embrulho. A quem é que não acontece usar o papel de embrulho e chegar ao fim e sobrar um bocadinho de papel que não sabemos o que fazer com ele, não é? Por isso, temos aqui uma boa opção, que é, se nos sobrar 10 ou 20 centímetros de papel que não sabemos o que fazer com ele, aproveitamos o papel, aproveitamos o rolo que vem cá dentro, colamos o papel e com várias camadas vamos sobrepondo essas camadas e temos ali uma árvore de Natal diferente. Depois podemos começar a colocar uns botões ou umas bolinhas lá coladas, fazer aplicações de Natal, que é o que se usa hoje em dia, e temos uma árvore diferente, mais uma vez. E é super barato, porque as pessoas compram papel de embrulho no Natal, não é? No fundo é como o desperdício do papel de embrulho. Aqui temos a ideia de criar com os painéis de madeira, ou com prateleiras que tenham lá em casa também. As traves também podem ser traves aproveitadas, por exemplo, com uma palete. Normalmente consegue-se arranjar isso sem custo nenhum, depois é só pintar e construir as tábuas à medida que vamos precisando. Às vezes até fazemos um favor às pessoas que querem, no fundo, descartar deste tipo de material, não é? E nós agradecemos, não gastamos grande dinheiro, não é? Com estas estruturas, e colamos as molinhas por ali fora, pintamos cada trave de uma cor e, mais uma vez, uma árvore de parede. Agora vamos passar à nossa sala de jantar. Já percorremos agora uma boa parte da casa, chegamos à sala de jantar e podemos falar das mesas de Natal. Em relação às mesas de Natal, o que nós fizemos hoje, esta mesa que tem aqui não foi nada planeado. Nós chegámos aqui, fomos percorrer a loja, perceber o que é que podíamos utilizar para a mesa de Natal, até porque aqui não é uma loja que tem pratos ou que tem copos ou talheres, que no fundo é a base da mesa, mas perceber como é que podíamos mostrar isso. Aqui a base é mais a decoração, fomos aproveitando as velas, as cores de Natal. O facto de enfeitarmos as próprias cadeiras da mesa pode logo marcar a diferença da mesa de jantar. Esta é um bocadinho decorativa, porque depois na hora de jantar quase tínhamos que arrumar a decoração para utilizar, mas no fundo para receber os convidados é uma ideia muito, muito interessante e as pessoas ficam agradadas quando veem uma mesa tão bem preparada. Aqui no PowerPoint temos outros exemplos de mesas de Natal, esta já com os pratinhos, e as decorações da mesa podem ir a pormenores como o enrolar o guardanapo, o colocar os talheres dentro de uma meinha de Natal, por Quem exemplo. é que não faz carapins nesta altura de Natal, não é? Há muita gente que faz para oferecer aos netinhos, ou não é? As pessoas mais pequeninas, porque não fazer um carapim vermelho com um rebordo branco e temos aqui uma bela sugestão para guardar Aqui os a nossos nossa talheres de toalha Natal. é uma cortina daqui do aqui, portanto também original, pode ser reaproveitada e aqui também conseguem encontrar depois ali na zona das toalhas por medida plastificadas, materiais dourados ou prateados e que podem fazer o corredor da mesa numa cor diferente em relação à toalha. No fundo até aproveitar uma toalha que tenham e colocam uma cor diferente e acaba por dar um efeito engraçado. E é lavável. Não Exatamente. suja, não põe novos, passamos um paninho e já está limpo, escusado de ir à máquina. E eles têm ali umas, por acaso, têm umas brancas com brilho, têm umas prateadas também, porque se nós tivermos uma toalha branca básica em casa e querermos dar alguma cor à nossa mesa, podemos usar essa faixa mais prateada ou de outra cor para dar um ar de segurança às mesas. Depois alguns pormenores. Exatamente. Aqui tem a ver com os guardanapos. Eu penso que depois aqui mais à frente não tem cordas. A ideia de pendurar também qualquer coisa ali na cadeira, pode ser com um laço, pode ser só mesmo uma estrela, um pormenor. Aqui tem os exemplos de toalhas que depois podem ser encontradas ali na Aquela secção prateada dos que está ali, plastificados. eles têm cá, aquela do meio. Às vezes parece mesmo um tecido, mas é uma coisa plastificada. Depois tem alguns arranjos que se podem colocar na mesa usando aquele exemplo que tem ali no início. Às vezes não precisa de ser um jarro redondo, pode ser um copo que seja maior e colocar a vela flutuante com água e um bocadinho do azevinho e já fica um centro engraçado na mesa. Aquele com bolas de Natal, este aqui também encher com bolas de Natal, pendurar no próprio candeeiro a decoração de Natal. Nesta já não íamos ter que mexer, não é? Não vamos ter que alterar porque não incomoda a mesa. Esta das bolinhas que a Ana estava a falar, que me vem uma fruteira, não é? Por isso, no fundo,
com uma fruteira, com uma boleira, desde que seja uma base mais base alta, mais madeirinha. elevada, conseguimos colocar ali alguns enfeites. Este aqui é com copos, o copo que está a fazer de castiçal da vela, aproveitando. Depois tem aqui mais alguns exemplos, a forma de arrumar, por exemplo, os talheres, pôr um pormenor no guardanapo, também pode fazer toda a diferença. Este exemplo que tem aqui deste lado também é com os copos, mas agora em vez de azevinho tem bolas de Natal lá dentro. Vocês às vezes podem achar que não colocam isto na mesa, porque às vezes precisam da mesa para lá está, para servir o jantar. Mas quem tiver um aparador, um móvel de corredor, estas ideias são perfeitamente adaptadas para outras estruturas que tínhamos lá em casa. Não tem que ser necessariamente na mesa de jantar. Exatamente. Se quiserem criar uma mesa de centro, que tenham à frente do sofá, uma mesa auxiliar com as sobremesas, se calhar ocupa menos espaço, e os apontamentos destes decorativos para decorar as mesas e a sala lá de casa. Isto são alguns exemplos, mais uma vez, de como fazer com os guardanapos. O suporte do guardanapo também Temos pode ali estar as molas, adequado. novamente, não é? Se calhar muita gente dobra assim o guardanapo e põe dentro do copo, por vezes acontece muitas vezes isso. Mas podemos usá-lo, colocar em cima do prato, colocamos ali a mola com várias cores, está seguro, não mexe, está decorado. E tem mais alguns exemplos. Pode não ser só o guardanapo, podemos embrulhar no fundo o prato, o guardanapo e os talheres com um laço, uma fita vermelha. Também é uma ideia interessante. Aqui também tem alguns exemplos e até a própria forma como o guardanapo é dobrado. Neste caso aqui é o guardanapo que está dobrado nesta forma. E na seguinte tens o pinheiro. Bem, o pinheiro de Natal. Isto é a forma como se dobra o guardanapo, não é uma coisa que está feita, é pegar um guardanapo verde e dobrá-lo daquela forma, ou dobrá-lo desta forma e colocá-lo no fundo em cima do prato. No fundo, o que está ali na segunda opção é a argola do guardanapo, que está a pousá-la lá em cima. Em vez de enfiar o guardanapo na argola, colocamos em forma de pirâmide e a argola pousa lá em cima como fosse a estrelinha no topo da árvore, não é? É isso que cá está. E aqui também alguns exemplos de centros de mesa que podem ser aproveitados. Nós tentamos adaptar este que está aqui em ponto grande para esses pequeninos que estão aí à vossa frente. Este género assim, ainda usar a neve e depois alguns elementos e colocar como se fosse o suporte da vela. Basicamente é isto, só precisamos de uma taça de vidro que tínhamos lá por casa, neve em pó para pôr no fundo da taça, as bolas que temos lá em casa também, as pinhas por vezes, mas às vezes estes elementos são mesmo muito baratos, porque realmente conseguimos ou adaptá-los ou para arranjos, ou para os pratos, ou para as velas, e conseguimos compor uma coisa engraçada. Isto se calhar, se olharmos, se calhar pode perdurar até à passagem de ano, ou até mesmo no centro para o ano todo, não tem que ser necessariamente para o Natal. Isto basicamente, lá está, temos aqui a listagem dos produtos que foram feitos para, por exemplo, fazer esse arranjozinho pequenino. E isto é usado para a parte de cima do arranjo. Aqui a questão, por exemplo, aproveitar o copo como uma jarra e ir utilizando as velas, até mesmo como eu dizia há bocado, aquele vaso mais largo, pode ser só um copo que seja mais largo e cabe uma vela a flutuar lá dentro, com o azevinho ou com o ramo de pinheiro, e acaba por dar um efeito engraçado e decorativo à mesa de Natal. Este é com uma base que até pode ser um espelho velho, alguma coisa engraçada, com um tabuleiro que esteja estragado lá em casa, recuperado, pintado com um spray e acaba por com umas velas em cima os castiçais funcionar. Aqui tem castiçais mesmo, mas podemos usar os mesmos copos de há bocado virados ao contrário em cima da base a fazer de castiçal. Para as cadeiras, já falamos um bocadinho das opções que podemos fazer às nossas cadeiras de Natal. Quem tiver jeito para a costura lá por casa pode criar uma capa, assim, ou já arranjar o gorro já feito e é só encaixar na cadeira. Depois fazemos ali umas aplicações de azevinho ou de pinheiros de Natal. Esta, no fundo, é tentar reduzir com estas fitas, com uma fita de cetim. No fundo, o que está aqui a acontecer é, nós botamos a fita à volta da cadeira, fizemos o laço. Esta rosa que aqui está já tem uma mola incorporada, é só encaixar na fita. É só uma molinha que encaixa. Eu tenho umas cadeiras engraçadas para pôr lá em casa na mesa de jantar. E este é mesmo vestir a cadeira, não é? No fundo é calçá-la e vesti-la e
brincar um chapéu, bocadinho não é? com essa ideia, exatamente. Lá está, estes são os elementos que podemos usar para decorar a cadeira desta maneira. Os presentes também são uma coisa muito importante e os presentes, se não quisermos estar a comprar um papel de embrulho específico, às vezes podemos ter estes papéis de base, branco ou alguma coisa simples e depois com os laços ou fitas diferentes fazer um embrulho engraçado. Até usar os botões, não é? Exatamente. Tem aqui vários exemplos também, ou até mesmo sacos de papel, até mesmo às vezes aquele saco passando da publicidade, não, a do McDonald's que já tem aquela forma, se calhar se pintarmos com spray, aproveitamos para decorar de outra forma e fazer dele um embrulho. Depois também combinar, aproveitar o papel para fazer uma barra numa caixa lisa e ir combinando os embrulhos de Natal. Este aqui até tem feito tecidos com tecidos, esta parte são tecidos. Finalmente, outros pormenores que se podem utilizar sem ser na mesa, sem ser em algum sítio específico, as escadas. Isto são ideias muito simples mesmo, é só enrolar uma fita pela escada acima, de grau sim, de grau não, uma jarra com uma vela lá dentro e temos uma escada diferente. Esta parte da pintura pode ser mais complicada depois para retirar, mas se não quiserem fazer pintura, pode ser com papel mesmo, dar a forma e ir encostando e colando com aquela fita O de papel autocolante ou papel também. autocolante e podem a escada depois fica impecável. Para quem não tem lareira, podem fazer uma lareira assim, não é? Arranjam umas caixas de cartão, às vezes das arrumações ou de alguma coisa que se tenha comprado e basicamente é forrá-la com papel de parede. Papel de parede ou papel adesivo ou tecido adesivo que tenha a ideia de tijolo, encosta-se à parede e faz a decoração da lareira toda à volta. Hoje é um bocadinho raro termos lareira lá por casa, as casas nem todas têm a lareira, não é? Quem tiver ainda bem, agora quem não tem